Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o golpe de Estado que aconteceu ontem no Brasil. Ninguém tá dando pelotas para isso, né? Mas é exatamente o que aconteceu, um golpe de Estado. Quem lembra do filme de 2005 de Star Wars, A Vingança do Sith, onde o chanceler Palpatine achava que tinha todas as soluções para manter a ordem na galáxia, mas o Senado queria controlar os poderes do chanceler. E o chanceler achava que tinha toda a prerrogativa para manter a ordem do jeito que ele bem entendesse. Então, no filme de 2005, quando um poder deixa de ser fiscalizado por entidades internas, ele acaba assumindo todas as prerrogativas e acaba fiscalizando todo mundo. E é exatamente isso que aconteceu ontem. Gilmar Mendes tomou uma decisão que destruiu novamente a Constituição e passou por cima de todas as leis. Davi Alcolumbre ficou histérico. Vamos falar sobre isso, mas antes, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. E já que você está aí e você quer camisetas de qualidade, nós temos aqui agora uma promoção imperdível de 3 camisetas da Alfa Lobo. Sim, 3 camisetas da Alfa Lobo com frete grátis para todo o Brasil, que vai salvar os seus presentes de Natal. Camisetas com tecnologia Dry Fit, que mantém o seu corpo seco e tem aquela sensação de frescor. Não tem cheiro, você lava, pendura no varal, coloca no seu corpo e não precisa passar. A Alfa Lobo é referência em camisetas casuais com tecnologia Dry Fit para você que pratica esporte, para você que vai para academia ou até mesmo você que tem um perfil aí mais descontraído e quer trabalhar com uma camiseta simples, uma camiseta básica que combina com qualquer ocasião. Então, salve o seu presente de Natal, presenteie a pessoa que você mais gosta com um kit de 3 camisetas com frete grátis. Você aponta seu celular aqui para o QR Code e faz a sua compra tranquila, segura, é através do Mercado Livre, Mercado Pago. Você não tem preocupação nenhuma e se você não gostar, que eu acho impossível, você pode devolver o seu produto sem problema nenhum, sem transtorno nenhum. Então você só tem vantagens. Então não deixe passar essa super oportunidade de você presentear alguém com as camisetas da Alfa Lobo. Kit com 3 camisetas com tecnologia Dry Fit para você presentear neste Natal quem você mais gosta. Aponte seu celular aqui para o QR Code ou veja o link na descrição. Alfa Lobo, as melhores camisetas com tecnologia e um precinho imperdível. Pois é, pessoal, aqui a gente vê que o Gilmar Mendes decidiu que apenas a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Nós estamos vendo aqui, estamos testemunhando a transição da República do Brasil em um regime. Isso já estava acontecendo há um tempo atrás. Sabe aquela fábula do sapo que vai sendo cozido em água quente e ele não percebe? E depois, no fim, ele morre porque a água esquentou demais? É isso que está acontecendo aqui com o Brasil. O ministro Gilmar Mendes decidiu de forma monocrática, sozinho, que os ministros do STF não podem mais sofrer impeachment por ninguém, nem pelo Senado e nem por pessoas comuns. É o golpe que está acontecendo aqui no Brasil. Nós já testemunhamos o fechamento do Congresso Nacional e agora estamos testemunhando o fechamento oficial do Senado. Gilmar Mendes, do STF, decidiu ontem que apenas a PGR pode denunciar ministros da Corte ao Senado por eventuais crimes de responsabilidade. Então, ele acabou se blindando e blindando o STF, aquela corja de mafiosos, onde o Alexandre de Moraes já assumiu o papel do chanceler Palpatine, né? Já assumiu o papel do mafioso e já começou a destruir a Constituição. Gilmar Mendes agora pegou uma bela carona nessas decisões monocráticas, simplesmente impedindo que ele seja impeachmentado ou que qualquer ministro do STF saia
do seu cargo vitalício. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de despachar uma decisão, acabou de decidir que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de integrantes do Judiciário e também, obviamente, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma grande mudança no cenário que existia até aqui. Por quê? Até aqui, qualquer cidadão poderia fazer uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa denúncia, se eventualmente fosse aceita, ela rodaria ali no Senado, a quem cabe constitucionalmente analisar e julgar um ministro do Supremo. A gente sabe, por definição, que essas denúncias, mesmo as denúncias populares, não são aceitas, né? O exemplo disso é que o próprio Davi Alcolumbre, o demônio que saiu do inferno, o Alcolumbre, está sentado em cima de 30 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E nada acontece. Alexandre de Moraes não precisaria nem mais sofrer impeachment, ele era só ser preso, porque ele não tem mais notável saber jurídico, ele não tem mais ilibada conduta, porque ele é um sancionado da OFAC, ele é um violador de direitos humanos, então ele não tem característica nenhuma mais para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. É a mesma coisa que colocar o Fernandinho Beiramar para julgar outras pessoas. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, como nenhum cidadão comum pode fazer essa denúncia, somente o PGR, isso também quer dizer que nenhum senador pode fazer uma denúncia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal para que seja ponto de partida para esse julgamento eventual lá no Senado Federal. Tem vários trechos importantes dessa decisão que eu estou trazendo aqui no blog, uma decisão tomada hoje, em que ele fala o seguinte, que formular denúncia de qualquer cidadão sobre crimes de responsabilidade, é importante destacar, pode gerar, então, uma questão de tensão e servir a questões político-partidárias. Esse seria o fundamento, é o fundamento da decisão. Está aqui, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. Qual é o entendimento do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo? Que a regra até aqui permitia que qualquer pessoa fizesse apresentação de denúncia, motivada por interesses político-partidários, sem rigor técnico ou por simples divergência das decisões do tribunal. Lembrando, gente, o impeachment de um ministro ou de um integrante do judiciário, por óbvio, é uma medida completamente excepcional. Só que, quando você muda a regra do jogo, como o ministro está fazendo, a partir de uma ADPF, um questionamento oficial feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo PSOL também, quando ele toma essa decisão, ele põe uma trava a possíveis impeachments de integrantes do Judiciário e de ministros do STF, porque a peneira ficou tão fina que somente um órgão pode, na verdade, denunciar, que é o ponto de partida, um ministro do Supremo por crime de responsabilidade. E esse órgão é a Procuradoria-Geral da República. Nenhum cidadão pode mais fazer isso, nenhum senador, nenhum deputado, ninguém do ambiente político poderia fazer isso. Por que é importante ressaltar que isso muda o jogo? Porque hoje, aliás, nos últimos anos recentes, há muita discussão sobre limites da atuação de ministros do Supremo. Gente, a gravidade do negócio é tão grande que a gente vê o puxadinho do PT, o puxadinho do governo, a Globo contestando e justificando essa iniciativa do Boca de Sapo, né, do Gilmar Mendes. Lá dentro do Congresso Nacional, muitas delas carregadas com muita tinta política, é verdade, mas essa discussão nunca teve tão forte no Parlamento. Parlamento agora que não poderá mais apresentar denúncia de crime de responsabilidade contra ministros do Supremo. E é por isso que é esperada uma repercussão muito grande disso hoje, porque o ambiente político vai reagir a essa decisão, que é uma decisão que, na prática, cria uma trava contra eventual impeachment de ministros do Supremo, alegando essa questão, de fato, de que, nesse caso, tem que restringir, porque é crime grave, é uma situação grave, e não pode servir à política partidária. Tá aqui, a gente vai mostrar também ao longo do Conexão. É claro que não pode servir à política partidária, né? O STF tomou a prerrogativa de legislar. Tanto é que fechou o Congresso Nacional, onde a gente paga
mais de 500 deputados para poder votar as leis de interesse da população. E o STF é a criatura, né, que se voltou contra o Criador. Dessa vez se voltou contra o Senado Federal, que acabou sendo fechado ontem, assim como o Congresso acabou sendo fechado. Os ministros do STF são realmente seres supremos e têm os seus empregos vitalícios, eles ficam lá até morrer. E quando não morre, que foi o caso do Lewandowski, pede uma ajudinha pro pudim de pinga, pro bandido que toma conta do país, e arranja um carguinho como ministro da Segurança Pública, né? Então é isso que a gente vê. O Barroso ficou chorando por todos os cantos, pediu aposentadoria e não conseguiu tirar nada do Lula, nem um carguinho diplomático lá na Europa, e ainda se ferrou porque ele teve os seus vistos, o visto da família inteira cortado pelo governo norte-americano. Então ele vai ter que se contentar em passar a aposentadoria aqui no Brasil, apesar do salário dele de quase 50 mil reais que a gente continua pagando. Isso também é um absurdo. Então, conforme a decisão, somente o PGR pode formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. O STF agora fica blindado de ser impeachmentado e de ser retirado, de qualquer ministro ser retirado lá do cargo. Antes a lei permitia que essa fosse uma prerrogativa de todo cidadão. Eu, você, todos poderiam juntar um processo popular e pedir o impeachment de um ministro do STF. Hoje já não é mais possível. Antes também já não era mais possível, porque o Senado e o próprio STF iam rejeitar qualquer processo, né, de todo cidadão, tanto é que está entre aspas aqui. Então foi dito que a intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, e que ao final pode abalar sua capacidade de atuação firme e independente, diz Gilmar Mendes. Segundo ele, isso se justifica porque os juízes temem represárias que podem ser pressionados a adotar posturas mais alinhadas a interesses políticos momentâneos em vez de garantirem a interpretação imparcial da Constituição. A Constituição não pode ser interpretada. A Constituição tem parágrafos e regras que não exigem interpretação nenhuma, como foi no caso do Lewandowski com a Dilma. O Lewandowski acabou com a Constituição, mantendo ainda os direitos políticos da Dilma, quando a Constituição diz claramente que ao ser impeachmentado, ao presidente, ao sofrer um impeachment, ele precisa deixar o cargo e ter os seus direitos políticos cassados por 8 anos. Isso é claro, não exige interpretação. Então, os ministros, os superministros do STF acham que pode interpretar a Constituição de qualquer maneira, como o Alexandre de Moraes tem feito aí no caso do golpe, da suposta tentativa de golpe, em que o Bolsonaro foi preso de maneira injusta. O STF anunciou que isso deve ocorrer em plenário virtual entre 12 a 19 de dezembro desse mês. A decisão restringe a atuação política e parlamentar contra ministros do STF. Deputados e senadores não podem mais formalizar denúncias contra ministros e ainda cabe aos senadores, porém, julgá-los. Então, é o que eu já falei, é a criatura se voltando contra o Criador, né? Foi, afinal de contas, a obra de nós termos esta bosta aqui no STF é toda do Senado. O Senado que, por maneiras políticas, colocam esses ministros no STF. Por que eu falo de modos políticos, de maneiras políticas? Porque antes de um safado vagabundo desse ser ministro do STF, ele passa batendo na porta do gabinete dos senadores, prometendo não sei o que, não se sabe o que. E no fim a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que é para não desengavetar um processinho ali. Você sabe que todos os senadores ali têm o rabo preso. Então ele promete, olha, se eu virar ministro do STF, eu nunca mais vou mexer naquele processo em que você desviou verba de obra pública, né, pai do Hugo Mota? Né, Hugo Mota? Pai do Hugo Mota, em Patos, lá na Paraíba, desviou verba
foi acusado de desviar a verba de obras públicas na prefeitura daquela cidade, né? Então a gente sabe muito bem o que esse pessoal trata antes de ser dada a bênção para ele se transformar em ministro do STF. E Alcolumbre rasgou a calcinha ontem, né? Alcolumbre ficou putinha da vida. Agora ele fica putinho da vida, né? O cara que não quer fazer o impeachment do Alexandre de Moraes ficou bravinho, porque agora ele já não vai ter poder mais nenhum. Da presidência do Senado para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Indignado e perplexo, né, Alcolumbre? Agora você fica indignado e perplexo, né? Depois que você deu poder total para esse pessoal do STF tomar conta do Brasil, porque desde 2019 nós não temos presidente do Brasil. É o STF que tomou conta de todas as prerrogativas legislativas e judiciárias aqui do país, né? Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Assegurava, né, Batoré? Aqui, ó, o sósia do Batoré, do falecido Batoré da Praça é Nossa, agora fica indignado com o que a criatura dele está fazendo com o Senado. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Os poderes já estão separados, meu Deus do céu. Já não tem mais freios nem contrapesos para equiparar os poderes. O Lula já publicou, já falou para todo mundo que ele não consegue governar se ele não pedir ajuda para o STF. Foi o caso daquela lambança que eles fizeram do IOF, de mudar a prerrogativa do imposto, que era um imposto administrativo, um imposto regulatório, para um imposto arrecadatório, né? Então, a partir dali já foi fechado o Congresso. O Congresso, por maioria, decidiu que o IOF não ia modificar. Aí o Lula chegou, bateu na porta do STF e aquele bando de mafiosos concordou com o Lula, principalmente o Alexandre de Moraes, em manter o imposto, em transformar o imposto do IOF como um imposto arrecadatório. E agora o Batoré aqui está reclamando do quê? Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal.
É, né, Batoré? Agora que a água bateu na bunda, a hora que você tá ferrado, as decisões monocráticas não servem para nada, né? Porque serviu até hoje pro Alexandre de Moraes tomar todas as decisões em multar e banir perfis de rede social, em prender ex-presidentes da República, ex-funcionários do governo do Bolsonaro. Para isso, as decisões monocráticas estavam beleza, né? Agora, quando uma decisão monocrática prejudica vocês, aí você vem aqui na internet histérico, né? Dá gritinhos aí no Senado. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. O problema, Batoré, é que a gente não vive mais uma democracia. A vontade do povo não está sendo respeitada. Tem a pesquisa aí que diz que quase metade da população reprova a atuação do STF. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade. E que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias. Alcolumbre, agora que o dedinho entrou no toba, né? Você vai ficar incomodadinho. Agora que o STF está tomando o poder de maneira geral, que eu sempre falo, nós estamos aqui no processo de venezualização e já somos uma Venezuela. O STF já tomou todas as prerrogativas, os Estados Unidos já havia avisado que isso ia acontecer, não, mas todo mundo aqui ficou com cara de tonto, olhando, oh, meu Deus, é isso que vai acontecer, Olha lá, Alcolumbre reage à decisão de Gilmar sobre impeachment de ministros. Foi isso exatamente o que a gente acabou de ver. O decano do STF é uma mania de respeitar esses caras. Esses caras não merecem respeito nenhum. Gilmar Mendes estabeleceu que só a PGR pode apresentar um pedido de impeachment a ministros da corte. Esse pedido atualmente poderia vir de cidadãos comuns e parlamentares. Agora, não mais. Já vimos isso. O poder de pedir impeachment é só da PGR. O que é a PGR, meus caros? A PGR é a Procuradoria-Geral da República. E quem é o responsável pela PGR hoje? Sim, o seu Paulo Gonetti. E quem é Paulo Gonetti? Vamos saber quem é Paulo Gonetti? Vamos colocar aqui. Qual a ligação entre o novo PGR, Paulo Gonetti, e o ministro Gilmar Mendes? Em 98, Gilmar Mendes e Gonetti fundaram o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que logo tornou-se referência no ensino de direito, com professores que também são advogados, juízes e procuradores da elite do judiciário em Brasília e em São Paulo. O IDP, que tem a sua sede lá em Portugal, onde é feito o Gilmar Palusa, pago com o nosso dinheiro. Sim, pessoal, pago exatamente com o nosso dinheiro. Gonet é coautor também com o Gilmar Mendes de um livro obrigatório. Você sabe que quando o livro é obrigatório, o quanto de dinheiro esse pessoal ganha, né? O livro é obrigatório em faculdades de direito que se chama Curso de Direito Constitucional. Eles também assinaram junto inúmeros artigos jurídicos sobre os temas mais palpitantes da área. Então, pessoal, as faculdades são obrigadas a pedir esse livro para os seus alunos. Imagina quantos milhões de reais esses dois juntinhos aí já não embolsaram, né? Então, você já sabe quem é Paulo Gonet. Paulo Gonet é amigão do Gilmar Mendes. E por que será que o Gilmar Mendes colocou para a PGR, né, essa decisão de tirar
ministros do STF. E agora, o Gilmar Mendes não é mais sócio do Gonê. Por quê? Porque ele vendeu a sua parte da sociedade para o filho do ministro por 12 milhões de reais. Então, o Paulo Gonetti não é mais sócio do ministro Alexandre de Moraes, visto que ele vendeu por uma bagatela de 12 milhões de reais a sua parte no Instituto, no IDP, a faculdade que oferece cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Direito, Administração Pública e Economia. Foram sócios até agosto de 2017, quando o Gonê vendeu suas cotas no negócio para Francisco Mendes, de 38 anos, filho de Gilmar Mendes, em uma transação de 12 milhões. Hoje, o Chico é responsável pela gestão do IDP. Mas Gilmar Mendes tem que colocar suas barbinhas de molho, porque o governo dos Estados Unidos também está preparando uma sanção da Lei Magnitsky nas costas aí do Boca de Sapo. Não o Paulo Gonet, que é o sósia do Cocada. Vocês lembram do Cocada da Praça é Nossa? Então a gente tem o Batoré, que é o Alcolumbre, e a gente tem o Cocada aqui como o PGR. E agora que o governo sofreu um golpe, né? Um golpe, olha só que curioso, um golpe vindo do STF. Quando, na época do Bolsonaro, apenas um cabo e um soldado seriam necessários para acabar com essa corja do STF, que tomou o poder aqui no Brasil, está legislando, isto é, está tirando as prerrogativas dos deputados federais, onde, como eu já falei, que o Congresso foi fechado. Agora, com esse golpe do Gilmar Mendes, fechamos e encerramos o Senado. Por um lado, isso é muito bom. Imagina quanto que a gente vai economizar sem precisar votar mais em deputados federais e nem em senadores. Quanto que a gente vai economizar em salário, em penduricalho, em ajudas, em auxílio paletó, auxílio casamento, em planos de saúde, em carros oficiais alugados, em gasto de combustível, enfim. O Brasil vai economizar muito, então eu até acho uma boa, já que a gente está na merda, já deixa tudo por conta do STF e a gente não precisa mais de senador e não precisa mais de deputados federais. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, daqui a pouco a gente volta. Até já!